dos temperamentos. O conceito de temperamentos, ou dos temperamentos que nós temos hoje, teve início por volta de 400 anos antes de Cristo. E essa ideia teve início com um filósofo, com um pensador, né, com um médico, ele era médico inclusive, Hipócrates. Hipócrates é o pai da medicina. Se você for procurar lá, dentro da própria medicina lá, eles têm o conceito de que Hipócrates era o pai da medicina. Ele tem até uma lei, um juramento, tudo em torno dessa figura extraordinária que foi Hipócrates. E por duas razões, essa questão de temperamentos tem a ver com ele. Primeiro, geralmente atribui-se a ele a origem do aspecto psiquiátrico da medicina. Então ele trabalhou muito com essa área da psiquiatria, dentro da medicina, como ele estudava. Segundo ponto, ele foi o primeiro, até onde se sabe, que reconheceu as diferenças de temperamentos e apresentou uma teoria sobre isso. Apresentou um estudo sobre isso. Nos seus dias, atribuía-se as diferenças de temperamentos às intervenções dos deuses, né? Lembrando que ele era grego. A Grécia era uma idolatria tremenda. Vemos Paulo, quando passou pela Grécia, lá em Atenas, aquilo que aconteceu. Ele foi levado para falar sobre aquilo que ele falando sobre a ressurreição. Ressurreição no grego tem um nome interessante, é Anastácia. Ressurreição é Anastácia. Quando os gregos ouviram ele falar sobre Anastácia, eles falaram: que Deus é esse que você está pregando? Tiveram curiosidade, queriam entender isso. Que Deus é esse que você está pregando? Levaram ele lá para o Areópago, onde ele teve toda aquela situação que nós sabemos. Mas então os gregos, eles atribuíam essa personalidade, o temperamento, aos deuses. Coisa interessante, quando você lê aqui o livro de Atos, capítulo 14, o microfone está aqui, se alguém quiser ler, só que aqui não vai ter quem leve o microfone, então é mesmo. Pronto, o Diego vai levar. Atos capítulo 14, versículo de número 12, 11 e 12. Atos 14, 11 e 12. Alguém pode ler para nós? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homem baixaram até nós. E14? Pode ler o seguinte. A Barnabé chamaram Júpiter, a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Muito bem. Só para ter uma noção, como é que eles avaliavam as coisas, né? Pelo fato de Paulo ser aquele que tomava a frente, que falava mais, que era o líder ali, chamaram ele de Mercúrio. Então isso daqui é para vocês terem uma ideia com respeito a temperamentos, que as pessoas atrelavam alguém muito agressivo a um Deus mais que eles tinham como mais agressivo, alguém muito sábio a um Deus que tinha sabedoria. Então para eles era mais ou menos isto que acontecia. Eles atribuíam a uma influência dos deuses sobre os homens naquilo que eles faziam. Isso daí é um conceito muito interessante, né? É coisa, a gente vê como as ideias, né, se multiplicam, né? Na época que meus pais andavam pelo espiritismo lá, pela Umbanda, essas coisas aí, então eles também têm a mesma visão, que cada pessoa, eles dizem, tem um guia de cabeça. É assim que eles analisam a visão deles. Então, as mulheres, pode ser lá, chamavam de Inhansã, coisas desse tipo, os homens, Ogum, Oxóssi, e isso, eles também concluíam a vida da personalidade. Alguém personalidade mais forte, você é um filho de Ogum, né? Ou coisa assim. É curioso que até naquela época, vivia naquele ambiente lá, e alguns efeminados lá
tinham até o guia de cabeça era Inhansã, era uma mulher, era pombagira, era coisa desse tipo. Então, essa ideia é interessante como diz Salomão, nada de novo sobre a terra. Os conceitos, as ideias vão se permeando em todo lugar. E nós vemos aqui que os gregos, naquele contexto, eles tinham também isso, que eram os deuses que influenciavam os temperamentos ou as atitudes dos homens. Muito bem, mas Hipócrates, que estava dentro dessa cultura, ele era um grego, um pensador, um médico, ele não pensava assim, ele tinha uma teoria diferente, ele defendeu a ideia de uma orientação biológica para esse fato dos temperamentos. Ele estava numa cultura idólatra, numa cultura que todos pensavam acerca dessa influência dos deuses sobre os homens, mas ele, como médico, disse não. Isso daí é uma questão biológica, o fato desses temperamentos diferentes. E ele, nas suas pesquisas, ele tirou algumas conclusões que são interessantes. Segundo seus estudos, o temperamento da pessoa dependia dos humores. Humores, dentro daquele, era como ele chamava naquele contexto, mas dos hormônios, aquilo que afeta a pessoa no seu modo, no seu humor, no seu próprio humor. Então, ele entendia que o temperamento da pessoa dependia dos humores vividos pelo corpo. Ele era um médico. Tais humores eram afetados primeiro, pelo sangue. Ele entendia que o sangue afetava o temperamento. Ele entendia também que a bilis, que é produzida pelo fígado, o fígado produz bilis preta e bilis amarela. E essa bilis também afetava no temperamento. E ele também defendeu também a fleuma. Fleuma, o que é? São coisas que a gente vai estudando, a gente vai vendo aí. Fleumas são as secreções que, por exemplo, envolvem o pulmão como proteção, envolve o esôfago. Então, o organismo naturalmente produz esses elementos. A fleuma, lógico que o sangue e também a bilis. E esses elementos que eram produzidos pelo organismo, no caso lá, a fleuma é esse muco produzido pelas membranas mucosas do organismo, pulmão, estômago, esôfago, e essa fleuma tem assim a ideia de proteger, de lubrificar esses órgãos. Hipócrates defendia que o excesso da bilis amarela produz tensão. Então, uma pessoa cujo organismo produza muita bilis amarela, causa tensão. A bilis preta, que também é produzida por ele, estaria associada à depressão, ansiedade e instabilidade pessoal. A produção em excesso de fleuma resultaria em um temperamento apático, sem emoção, frieza, impassibilidade, e que o excesso de volume de sangue relacionava-se com as oscilações rápidas do humor da pessoa. Então, ele começou a fazer um estudo, uma análise sobre os temperamentos, fundamentado nesses elementos, que, aliás, até hoje, são nesses elementos que continuam os estudos acerca de temperamento. Nessa análise dele, o que ele concluiu? Que o temperamento sanguíneo, ao temperamento sanguíneo domina o sangue. O sangue é o bombeamento, não é só o sangue tipo, mas o bombeamento de sangue, o fluxo de sangue. Isso afeta essa pessoa dentro dessa questão temperamento. Ao colérico, a bilis amarela, uma produção de bilis amarela descontrolada, ou acima, ou substancial, gera esse temperamento colérico. Então, a pessoa tem mais produção de bilis amarela do que a preta. O melancólico seria a bilis negra. A bilis negra, uma pessoa que tem tendência a produzir muito a bilis preta, então ela tende a ser uma pessoa melancólica. E o fleumático tem a ver com essa questão da fleuma, essa secreção
produzido pelas mucosas. Muito bem. Hoje já não se usa mais esse termo que ele usava, os humores do corpo, mas hormônios e outras substâncias químicas dentro do próprio organismo que podem afetar o comportamento humano. Então, a gente vê, né, muitas coisas tem a ver com essa química que nós temos, né? As mulheres falam, estou em TPM. Então, o temperamento fica alterado, o humor fica alterado, tudo fica diferente, fica agitado. Então, essas coisas, as pessoas, quando determinada situação, elas reagem de uma maneira diferente. Então, tem a ver com essa química do corpo. E Hipócrates defendia que os temperamentos têm a ver com toda essa química que nós possuímos. Muito bem. Conceitos dos temperamentos no decorrer da história. Então, vejam que ele viveu 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Mas e no decorrer da história? Depois de Hipócrates, pouco se pesquisou sobre o assunto. E logo mais adiante, chega o período das trevas, onde ninguém estudava nada. O período das trevas, dominado pela Igreja Romana, foi um período em que tudo que prevalecia era só o religioso e tudo parou, as ciências pararam, tudo ficou no esquecimento. Nesse período surgiu um cidadão chamado Galeno, também um pensador, um filósofo, que tentou também tratar sobre isso, mas ele trabalhou também com as teorias de Hipócrates. Mas em 1798, né, já bem aqui perto, século XVIII, Immanuel Kant, que é o cientista que nós conhecemos, filósofo alemão, ele voltou a tratar e divulgar o assunto. Ele voltou novamente a estudar sobre a questão dos temperamentos. E ele escreveu aquilo que ele entendia sobre isso. Eu vou ler para vocês aqui no livro, porque está aqui no livro aqui, eles transcreveram o que Immanuel Kant escreveu sobre isso. É interessante, esses homens, eles eram filósofos, cientistas, pensadores, pesquisadores, então eles gastavam tempo com isso. Eu até falei na semana passada, nós não somos pensadores. Hoje em dia nós somos espectadores. A gente senta e assiste e vê, mas a gente não pensa. O período que esses homens viveram era um período de pensamento. Lembrando primeiramente que eles vivem na Europa, um país frio, naquele período onde não tinha distrações nenhuma. Então, os grandes pensadores, grandes escritores, pessoas que desenvolveram alguma coisa muito importante, foi nesse período, onde a concentração deles era maior. Então, Immanuel Kant, ele desenvolveu o seu pensamento sobre isso. Vou ler aqui o que está no livro. Immanuel Kant, filósofo alemão, foi provavelmente o que mais influência teve na divulgação da ideia dos 4 temperamentos na Europa. Embora incompleta, a sua descrição dos 4 temperamentos em 1798 foi bem interessante. 2 pontos, abre aspas. Ele fala sobre cada um dos temperamentos aqui. E ele escreveu: a pessoa sanguínea é alegre e esperançosa. Atribui grande importância àquilo que está fazendo no momento, mas logo em seguida pode esquecê-lo. Ela tem intenção de cumprir suas promessas, mas não as cumpre por nunca tê-las levado suficientemente a sério, a ponto de pretender vir a ser um auxílio para os outros. O sanguíneo, depois eu vou explicar isso aqui, ele vai detalhar a visão dele. O sanguíneo é um mau devedor e pede constantemente mais prazo para pagar. Os sanguíneos aí estão se mordendo. É muito sociável, brincalhão, contenta-se facilmente, não leva as coisas muito a sério e vive rodeado de amigos.
O sanguíneo, embora não sendo propriamente mau, tem dificuldade em deixar de cometer seus pecados, ele está dizendo. Ele pode se arrepender, mas sua contrição, que jamais chega a ser um sentimento de culpa, é logo esquecida. Ele se cansa e se entedia facilmente com o trabalho, mas constantemente se entretém com coisas de somenos. O sanguíneo carrega consigo a instabilidade, e o seu forte não é a persistência. Então, depois, quando for lendo essas coisas, a gente tem que ter em mente o seguinte: ninguém é puramente sanguíneo, ninguém é puramente nenhum dos temperamentos. Nós somos uma combinação. Logicamente, há um temperamento em nós que prevalece, mas não é só isso. Você certamente tem um pouco de melancólico, tem um pouco de colérico, tem um pouco de fleumático, mas há um temperamento que prevalece. Então, nenhum temperamento é essência. O sanguíneo, ele pode até ter essa tendência, mas ele vai ser um mau devedor, sei lá. Mas ele tem também um quê de colérico, um quê de melancólico, que vai equilibrar tudo isso. Então, não dá para pensar, eu estou aqui descrevendo alguém e esse daqui é um sanguíneo, não. Esse daqui é uma essência do sanguíneo. Muito bem, ele continuou. As pessoas com tendência para a melancolia atribuem grande importância a tudo que lhes concerne. Descobrem em tudo uma razão para a ansiedade e em qualquer situação notam primeiro as dificuldades. Ele é o pessimista, não vai dar certo. Ele sempre vê o problema nas coisas. Nisso são inteiramente o contrário da pessoa sanguínea, que é animada. Tal. Melancólico, não fazem promessas com facilidade porque insistem em cumprir a palavra. Não, o melancólico é assim, se eu prometer, eu vou ter que cumprir, então melhor não prometer. E pesa-lhes considerar se será ou não possível cumpri-la. Agem assim não devido a considerações de ordem moral, mas ao fato de que o interrelacionamento com os outros preocupa sobremaneira o melancólico. Ele não se relaciona facilmente com as pessoas. É um tipo mais recluso, introvertido, tornando-o cauteloso e desconfiado. É por esta razão, ele coloca aqui, né? Por isso que eu falei, Kant que está dizendo, e por esta razão a felicidade lhe foge. Então, segundo ele, o melancólico não é muito feliz. Então é pensamento dele. Do colérico. Dizem do colérico que ele tem a cabeça quente, fica agitado com facilidade, mas se acalma logo que o adversário se dá por vencido. Ele se aborrece, mas o seu ódio não é eterno. Sua reação é rápida, mas não persistente. Mantém-se sempre ocupado, embora o faça a contragosto, justamente porque não é perseverante. Prefere dar ordens, mas aborrece-o o ter de cumpri-las. Gosta de ver reconhecido o seu trabalho e adora ser louvado publicamente. Dá muito valor às aparências, à pompa, à formalidade. É orgulhoso e cheio de amor próprio. É avarento, polido e cerimonioso. O maior golpe que pode sofrer é uma recusa a obedecer em suas determinações. Enfim, o temperamento colérico, ele coloca aqui, visão dele, né? É o mais infeliz por ser o que mais provavelmente atrairá oposição. Então, colérico é assim que ele analisa. Fleumático. Fleuma significa, ele escreve aqui, Immanuel Kant, fleuma significa falta de emoção e não preguiça. Implica uma tendência a não se emocionar com facilidade, nem se mover com rapidez, e sim com moderação e persistência. A pessoa fleumática se aquece vigorosamente, mas retém por mais tempo esse calor. Age por princípio, não por instinto. Seu temperamento feliz pode suprir o que lhe falta em sagacidade e sabedoria. Essa pessoa é criteriosa no trato com outras pessoas e geralmente consegue o que quer,
persistindo em seus objetivos, enquanto aparentemente está cedendo aos outros. Então, aqui algumas palavras para mostrar que lá em 1798, alguém estava escrevendo sobre essa questão de temperamento que nós estamos tratando, e Immanuel Kant aqui estava escrevendo aqui o seu parecer sobre este assunto. Muito bem, no fim do século XIX, isso foi no século XVIII, fim do século XIX, os anos 1800 e tanto, com o surgimento da ciência denominada psicologia, porque a psicologia só começou a surgir como psicologia nesse final do século XIX. Veio um novo impulso acerca do estudo sobre o comportamento humano. Então, teve aí uma nova fase. Nesse contexto, surge quem? Sigmund Freud, tá? Que é o grande psicanalista aí que tantos assim defendem como sendo aí o que deu impulso aí à questão da psiquiatria, etc. Muito bem, ele defendeu uma hipótese completamente diferente acerca dos temperamentos. Segundo ele, o comportamento do indivíduo seria determinado pelo ambiente onde ele viveu ou ele vive e as suas condições. Então, na visão de Freud, então não é uma questão química, biológica, genética ou de raça, a questão temperamentos, mas seria pelo ambiente onde a pessoa viveu, onde cresceu. Então, ele defendia que nós nascemos como um papel em branco, né? Nós defendemos diferente, nós já nascemos pecadores. Davi, lá no Salmo 51, verso 5, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. No momento da sua concepção, estava ali já um pecador. Nós não nascemos uma folha em branco. Mas Freud defendia, e que o que nós nos tornamos depende do ambiente onde a gente vive. Então, alguém que viveu num ambiente bom vai ser uma boa pessoa, um ambiente de honestidade, vai ser alguém honesto, alguém, e assim por diante. E alguém que nasceu e viveu num ambiente difícil vai ser uma pessoa difícil também. Então, isso é o que ele defendia. Essa ideia se opõe absurdamente à teologia cristã, mas foi tão aceita que dominou a sociedade ocidental. Esse conceito de Freud ganhou apoio. O mundo ocidental apoiou a ideia dele. É uma ideia interessante, é uma ideia que parece razoável, é uma ideia que tira do homem o peso da responsabilidade dele. Olha, ele é assim porque ele cresceu lá não sei onde, ele é assim porque ele foi maltratado, é por isso que ele maltrata hoje, ele é agressivo porque ele foi agredido. Claro que tudo isso influencia. Não estamos tirando a força da influência do ambiente, mas isso não pode justificar ninguém. Mas na visão de Freud, isso justificava. Você tem que aceitar a agressividade dele porque ele cresceu assim. Ele age assim, ele maltrata porque foi maltratado. Então, essa ideia que ele lançou foi uma ideia muito aceita no mundo ocidental. O atrativo para esse conceito é que ele tira do homem a responsabilidade da sua conduta, isentando-o do seu mau comportamento. É como se, olha, eu não sou culpado. Culpado foi, sei lá, o destino, que eu nasci numa família assim, que eu morei num lugar assim, então não tenho esse peso de responsabilidade, o que contraria a palavra de Deus. Nesse caso, os erros que a pessoa comete, devido ao seu temperamento, passa a ser fruto da sociedade onde nasceu, onde viveu, tornando-o assim não efetivamente responsável por seus atos. Tira a responsabilidade do homem. Mas essa é a ideia mais aceita, é a ideia mais, digamos assim, apoiada
nos meios onde se trata sobre o assunto de comportamento humano. É essa maneira como é vista pela maioria dos estudiosos dentro dessa área. Alguma questão, alguma pergunta até aqui? Não? Então vamos lá. Temperamento e fé cristã. Na metade do século XX, já está mais perto, enquanto os cristãos silenciaram esse conceito freudiano, foi abraçado pela comunidade intelectual e prevaleceu. Então, as faculdades, geralmente na área da psicologia, eles trabalham com esse princípio de Freud, a grande maioria. Lógico, há exceções, mas a grande maioria segue esses princípios. Ele se tornou o mestre dentro dessa área. Assim, o pensamento da psiquiatria e psicologia cresceu em influência. Então, isso foi prevalecendo. Contudo, essa realidade tem mudado e muitos estudiosos atuais revelam seu desacordo com os princípios freudianos, passando a defender o conceito de que o homem é sim responsável por seus atos. Então já existe, já está surgindo, né, já está florescendo dentro mesmo do meio da psicologia, psiquiatria, aqueles que pensam diferente. Dentro desse meio acadêmico é uma coisa muito complicada. Quando alguém pensa diferente daquele pensamento geral, você fica sendo visto meio estranho. Por exemplo, dentro da ciência, aqueles que não concordam com a evolução das espécies, ele fica meio mal visto. Por quê? Porque a maioria pensa sobre isso. Então, um cientista que diz, olha, eu sou criacionista, eu creio que o mundo foi criado. Isso daí coloca essa pessoa no ambiente acadêmico onde ela está, se ela é um professor de faculdade, etc., coloca ele como sendo visto de uma forma estranha, digamos assim, porque não tem o pensamento da maioria. Então é preciso coragem para alguém se levantar e começar a dizer, olha, eu não penso como Freud. Eu não penso como dentro dessa questão evolucionista, eu não penso assim. Então isso traz um peso, né? Hoje em dia os cientistas estão trabalhando, quem gosta da área aí, com aquela ideia do designer inteligente, né? Que defende, olha a criação e vê que em tudo houve uma mente pensando ali. E isso tem provocado situações dentro desse meio, para aqueles que pensam diferente do que a maioria pensa e ensina. Então é uma coisa complicada. Mas, né, essa realidade tem mudado. A despeito de tudo isso, para nós cristãos, sempre pesou o fato do controle de Deus sobre nós e, com isso, o domínio do Espírito Santo. Nós como cristãos, não somos dominados, nem devemos ser dominados pelo quê? Pelo temperamento. Eu sou dominado pelo meu temperamento. Não. Se você tem Cristo, se você nasceu de novo, você é dominado pelo Espírito Santo. Seu temperamento está sob o controle do Espírito Santo. Agora, se eu estiver na carne, aí o que vai me dominar é o meu temperamento, é o que eu quero, que eu próprio quero fazer. Este aspecto, a despeito do temperamento herdado por cada um, que é a influência do Espírito Santo, passa a ter força fundamental em todas as áreas da vida, emocional, racional, psicológica, inclusive. Então, quem tem o domínio sobre nossas vidas, como cristãos, é o Espírito Santo. Nós não podemos alegar, lançar sobre o temperamento alguma atitude minha, alguma palavra dura, alguma coisa que eu fiz errado. De modo nenhum eu posso me prender ao temperamento como argumento, como desculpa para isso. Logo entendemos que não somos dominados, voltando àquela parte biológica lá, logo entendemos que não somos dominados pelo sangue, bilis preta ou amarela ou fleuma,
Porém, cientificamente, entendemos que essas coisas, mais os hormônios, mais os exemplos, mais a tipo de educação e circunstâncias de todo tipo, podem sim influenciar o nosso temperamento, mas não efetivamente dominá-lo. Pode ter influência? Pode. Uma criança que foi mal educada, uma criança que cresceu num ambiente hostil, ela pode sim ser influenciada por tudo isso. E como é? Mas isso não tem domínio sobre ela como cristã. Como cristã, isso não tem domínio sobre ela, ainda que tenha influências. E então, nós vemos aqui que o temperamento, ele foi estudado, ele foi considerado por médicos, por cientistas, e eles concluem dessa forma que o temperamento é algo nato. Muito bem. Temperamentos e a psiquiatria não cristã. A teoria dos 4 temperamentos não é bem recebida pelos psicólogos, psiquiatras não cristãos. Eles não concordam com essa questão dos temperamentos, principalmente porque os pontos de vista deste assunto não se afinam com o humanismo. A ideia humanista é o que prevalece no mundo. Qual é a ideia humanista? Isso tem entrado nas igrejas. O homem é o centro. Dentro do pensamento humanista, o centro não é Deus. O centro do universo é o homem. O homem é o ser mais importante do universo. Nas igrejas isso entra de um modo sutil, rasteiro, bem de fininho, vai dizendo, olha, você é aquilo mais importante para Deus. Você é um reizinho, você é o máximo, você é o lindo, você é a linda. O pensamento humanista coloca o homem como centro, o ponto mais importante. Parece que Deus precisa do homem. Parece que se você frustrar, você vai frustrar a Deus. Não, Deus jamais vai se frustrar com você. Ele é Deus. E nós somos homens. Então, isso tem entrado inclusive nas igrejas. Tem gente por aí que tem seguidores de milhões. E ele trata assim, você é a razão, quase, só falta dizer, você é a razão de Deus existir. Só falta dizer isso. Porque o homem, na visão desses que defendem essa ideia, eles defendem porque muita gente quer ouvir, lógico. Muita gente quer ouvir. Porque se ninguém quisesse ouvir, eles não ganhavam plateia. Mas porque todo mundo quer ouvir, eles ganham. Então, para esses, o homem é o centro, é o ser mais importante do universo. Diferente do que Paulo diz e que está no boletim hoje. Miserável homem que sou. Miserável homem que nós somos. Mas dentro da visão desses que estão ganhando plateia, você é o máximo. Então, muitos estão seguindo e vão lá. Mas então a psiquiatria moderna, a psicologia, não concorda com essa questão dos temperamentos. Tá? E também porque os princípios bíblicos estão fora de suas bases. Então, dentro da psicologia moderna, psiquiatria, princípios bíblicos não têm lugar. Quando eu falei sobre aquele psicólogo conhecido, escritor, conferencista, Henry Brandt, ele tem que ter muita coragem para ele falar para um cliente, para um paciente, olha, se você não aceitar Cristo, se você não tiver Cristo na sua vida, não vou poder fazer nada por você. Como que um psicólogo vai fazer isso? Primeiro porque o psicólogo é treinado para ajudar você a se sentir bem como você é. O psicólogo não vai tentar falar para você, você precisa mudar de comportamento. Você precisa mudar o seu modo de agir. Ele vai tentar fazer você se sentir feliz com o que você é, com os seus princípios, bons ou não, certos ou errados, é isso que eles vão tentar. E isso não se afina, não se afina com a palavra de Deus. Apesar disso, é interessante que o livro Temperamento Controlado pelo Espírito faz parte do currículo em algumas faculdades de psicologia. Né?
Certa vez eu estava, já faz anos, estava numa condução indo para o trabalho, e aí eu vi uma aluna da psicologia, da faculdade de psicologia, com esse livro, Temperamentos Controlados pelo Espírito. Ou seja, eles já consideram esse ponto de vista diferente na questão do temperamento. Muito bem, mais um ponto aqui para nós. Temperamentos compostos. Fala, dona Araci. Poxa, estava sentindo falta, dona Araci. Por favor, a dona Araci quer fazer uma pergunta aí. Vamos lá. Então, eu gostaria aqui que a gente visse os 12 versículos de João 3, né? Jesus lá naquela visita com Nicodemos. É muito interessante isso. O versículo 4 diz assim: perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Aí Jesus responde, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, cai essa tese de que o homem é o centro. Deus é o centro. Sim. Porque precisa nascer de novo. Sim, só que isso só teria sentido para eles se a Bíblia tivesse algum fundamento para eles. Como a Bíblia não tem fundamento, então essas palavras que estão na Bíblia, para eles não tem sentido. Então, para eles isso não funciona. Para eles é o homem que é o centro sobre a vida, é viver aqui, é ser feliz, é viver o melhor ou viver o máximo aqui. E aí para eles é isso que resume. Eles não têm a expectativa, como o cristão tem, da vida eterna, do reino de Deus. Para eles isso é uma coisa que eles desconhecem. Por isso que esse outro que falou que só pode ajudar se aceitar Jesus Cristo, ele vem a essa busca do homem espiritual. Sim, porque ele percebe pessoas querem ser ajudadas, e isso é fato. Muita gente quer solução. Preciso mudar meu casamento, preciso melhorar minha vida. Muita gente que não conhece a Cristo tem necessidade de melhorar o casamento, melhorar os relacionamentos, de ter um convívio melhor com os filhos, com a família. Ele sabe disso. Só que ele quer resolver isso como? Eu vou mudar. Ele não quer Deus nessa história. Então, esse doutor, ele com seus pacientes, ele chegou ao ponto de dizer, olha, se você não tiver Cristo na sua vida, eu não vou conseguir fazer nada por você. Por quê? Porque só Cristo é que pode realmente, verdadeiramente transformar a vida do homem. Não tem como ser diferente. Então era assim que ele via, só que ele tinha coragem de dizer. Aí eu vejo o seguinte, eu também tive fazendo um pouco dessas análises. Aumenta um pouquinho o microfone aqui, amarelo, por favor. Quem está aí? Eu também cheguei a fazer um pouco dessas análises depois da Covid e parei porque eu não vi muito sentido. Porque se for para mim escolher uma analista, uma psicóloga, ela tem que estar dentro dos meus meios, precisa ser cristã para me ajudar. Porque fora disso, a analista não estava me ajudando, eu estava ajudando ela. Estava sendo o contrário. Então, é o que a gente chega à conclusão de que nós temos o Espírito Santo. Também o analista precisa ter conhecimento disso para nos ajudar. Não basta nenhum analista ou psicólogo famoso se não tem Cristo para nós. É importante, né? O trabalho de um psicólogo, psicanalista, é importante. Eles estudam anos, trabalham com diversas técnicas para ajudar as pessoas.
complicado está exatamente no fundamento, né? Um psicólogo cristão, por exemplo, pode ser uma bênção muito grande nesse trabalho, né? Às vezes alguém me procura, precisava de um psicólogo e tal. Eu procuro um psicólogo cristão, porque ele vai ter princípios cristãos para passar para você, para tentar ajudar você em alguma coisa além, que ele estudou, que ele trabalhou, que ele se aprofundou. Então, mas a maioria não tem esse fundamento, a maioria vai pelas teorias freudianas ou coisas desse tipo, então não parte disso. Então vai tentar ajudar a pessoa a ficar feliz do jeito que ela está, sem mudar nada. Então, é uma ideia que trabalha dessa forma. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Sim. Então, Então, a teoria deles, eles, apesar de tudo isso, alguns têm mudado, e já vemos nas faculdades, assim, essa ideia diferente sobre temperamentos. Temperamentos compostos é o que nós vamos falar agora, e vai ajudar a gente a entender um pouquinho mais ainda a ideia. É relevante considerar que, embora, de um modo geral, apenas um temperamento prevaleça, nenhuma pessoa possui um único padrão de temperamento. Ninguém é puramente sanguíneo, fleumático, colérico, melancólico. Ninguém. Há um que prevalece, mas nós temos percentuais de cada um desses temperamentos, mais ou menos. É isso que nos torna diferente. Ele é sanguíneo, mas não é porque ele é sanguíneo, porque ele é colérico, que os dois agem dentro, que nem máquinas, que nem robôs, dentro da mesma linha, não. Porque tem diferença na composição. Cada pessoa possui, em algum grau, uma parcela dos demais temperamentos, combinações que resultam em indivíduos diferentes, apesar de possuírem o mesmo temperamento. 10 pessoas podem ter o mesmo temperamento, mas elas são diferentes, porque as composições são diferentes. Pode ser uma pessoa colérica, mas ele tem um tanto de pessoa do sanguíneo, não é puramente colérico. O outro é fleumático, mas tem um tanto de sanguíneo, não é puramente fleumático, e assim sucessivamente. Mas o temperamento que prevalece vai se destacar. Assim, ninguém é puramente sanguíneo, melancólico, etc. Ou ainda, um sanguíneo pode não ser tão intenso quanto o outro, e assim sucessivamente. 3 pessoas são coléricas, mas tem um que é menos, o outro é mais, um age mais assim, o outro age mais assado, e assim sucessivamente, embora destaque a questão do temperamento deles. O objetivo de se estudar temperamentos, por que vale a pena a gente parar para pensar? O ideal é que esse estudo seja usado exclusivamente para autoanálise, ou seja, nos conhecer e examinar-nos a nós mesmos. Uma coisa que a Bíblia fala, e nós precisamos, é nos autoexaminar. Isso está lá em 1 Coríntios 11, 31. Sócrates falava diferente, né? Sócrates falava, né? Conheça-te a ti mesmo. Isso daí é linguagem socrática, tá? A Bíblia diz assim, né? Lá em Coríntios 11, 31. Alguém pode ler para nós? 1 Coríntios 11, 31. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Tem outro texto em que Paulo diz, examinai-vos, né, examinai-vos. Então, uma coisa que nós precisamos fazer, e é importante, é nos julgar a nós mesmos, né? Julgar com isenção. Geralmente nós nos julgamos sempre como o melhor, sempre numa atitude de nos defender, mas nós temos o Espírito Santo e podemos nos julgar
com a máxima possível isenção. Realmente nos avaliar. Quem somos nós? Quem sou eu? Posso até não abrir para ninguém, mas eu tenho que saber quem sou eu. Eu tenho que saber os meus limites. Eu tenho que conhecer as minhas fraquezas. Tenho que saber o meu potencial. Isso é algo que você pode ter sobre você mesmo. Então, aqui Paulo, nesse contexto, ele fala sobre nos julgarmos. Lá mais adiante, numa outra carta, Paulo fala, examinai-vos a vós mesmos. Isso no sentido de nos corrigir e de nos transformar. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que nós conhecemos bem, foi pregado um dia desses por aqui. Romanos 12, verso 2. Pode ler alguém. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem. O que Paulo está dizendo aqui? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Ou seja, você transforme-se ou transforme a si mesmo. Quando Paulo está dizendo, é uma ordem que Paulo está colocando aqui. Não se conforme com esse século, mas transforme-se, transformai-vos. Seja você mesmo aquele que trabalha na sua vida para ser transformado. Nós temos condições de nós mesmos nos admoestarmos. Não precisava ninguém vir admoestar, ninguém vir advertir. Eu mesmo poderia me advertir em tantas coisas. Me julgando, me avaliando. Nós não gostamos de ser julgados nem avaliados por ninguém. Tudo bem. Mas o que você deve fazer? Julgue-se a si próprio. Avalie-se. Antes de alguém chegar para você e dizer, você está errado, diga para você mesmo, eu estou errado. É isso que a Bíblia nos leva, é isso que o conhecimento da palavra de Deus, é isso que a presença do Espírito Santo em nossa vida deve fazer. É eu me avaliar, é eu me conhecer e eu me julgar. Eu ser transformado, eu me transformar. Eu não posso continuar agindo assim mesmo. Não precisa ninguém dizer para mim, você não deve continuar agindo assim mesmo. Diga você para você mesmo, reconheça o seu erro, reconheça a sua fraqueza, reconheça o jeito que você está andando fora do padrão, fale para você. Não espere ninguém dizer para você, você precisa vir mais para a igreja. Diga você mesmo para você, eu preciso ir mais para a igreja. Não espere alguém dizer para você, você precisa ler mais a Bíblia. Você se avalia e se você concluir, diga, eu preciso ler mais a Bíblia. É isso. Então, não precisa ninguém dizer para nós o que fazer. A Bíblia, ela própria é suficiente. Ela é suficiente, a presença do Senhor é suficiente para que essas coisas sejam trabalhadas por nós mesmos, em nós mesmos. Mas, como nós somos falhos, precisamos sempre uns dos outros, para nos advertir, para nos admoestar, para nos ajudar nisso. Paulo mesmo ensina lá, admoestai-vos uns aos outros, servir uns aos outros e assim por diante. Em geral, ao estudar acerca deste assunto, somos inclinados a analisar o outro. Deixa eu ver como é que o outro é. Deixa eu ver como é que é o colérico ali. Aliás, colérico é um temperamento que ninguém tem. Não, eu colérico não, que é isso, não. Colérico, ninguém é colérico. Os outros até pode ser que não, parece que não pesa tanto, mas a pessoa afirma, eu sou colérico. Parece que ele já confessou um pecado. Mas não é um temperamento. E é um temperamento forte. A gente vai ver mais à frente que os grandes generais, homens de peso que tiveram na história, que realizaram grandes coisas, provavelmente eram coléricos. Porque se fosse um melancólico, ia ficar quietinho. Se fosse um fleumático, ia passar de largo. Mas era um colérico. Não, vai ter que ser assim. Então, a gente não pode desprezar nenhum temperamento. Mas, geralmente, o colérico fica com esse
Bom, então, esse estudo, ele deve ocorrer tendo como objetivo apenas compreender o outro, né, em relação às fraquezas naturais. Então, a gente vai entendendo melhor, é que nem quando nós estudamos o fruto do Espírito Santo, né? Você começa a perceber que todos nós devemos ter o fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, etc. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, vai convivendo, vai podendo ajudar o outro nas suas fraquezas. Assim, essa situação, né? Trabalhar com os temperamentos nos ajuda a conhecer não só os potenciais, mas também as fraquezas que envolve cada um naquele seu temperamento. Alguma dúvida até aqui? Não? Puxa, isso daqui é bom porque ninguém tem dúvida. De vez em quando o Naraci pergunta lá. Opa, vamos lá. Pode, não é só dúvida, pode acrescentar, tirar, pode... Na verdade, não é uma dúvida, né? Mas, assim, a gente já teve em outras oportunidades esse estudo e é bacana, né? Que a gente vai realmente identificando. Mas uma coisa que, às vezes, precisa ficar claro para a pessoa... Eu, por exemplo, eu sou colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Eu sempre me identifiquei dessa forma, né? E assim, eu me identifico dessa forma. Mas assim, a gente, às vezes as pessoas, quando a gente fala, né, tem um pouco de cada um, mas a gente também não está o tempo todo, porque a pessoa fala assim, ele é colérico, tá bom, então você vai falar com ele, ele vai te tratar mal. Você vai falar com ele, ele vai ser duro. Não, são temperamentos que a gente tem, que eles vão sendo caracterizados ao longo da vida, você vai identificando, mas não é aquele botãozinho que toda hora você está daquele jeito, né? E às vezes as pessoas falam assim, não, o cara que é colérico, ele vai estar o tempo todo manifestando primeiramente, né, o colérico. Vai estar brigando o tempo todo. Não. Ele vai ter um momento do melancólico, ele vai ter um momento... E assim, às vezes ele vai estar muito mais tempo melancólico, né? Mas são as características que definem, mas elas não são manifestadas 100% do tempo, toda hora, né? Sim. Que às vezes as pessoas confundem isso. É por isso que a gente tem que ter em mente que o temperamento que prevalece. Mas isso não significa que como foi colocado o tempo todo, até por conta de repente, né, uma pessoa, por exemplo, fleumática, que é tida como uma pessoa indiferente, apática, ela pode, de repente, se inflamar, e quem viu ela naquela cena fala, nossa, é um colérico. Não é. O momento ali provocou, levou... Então, se sentiu pressionado, sei lá. Então, tem essas coisas. Mas não é o comum dele. Mas, lógico, o colérico, ele pode, não é todo dia, toda hora, mas a tendência dele em analisar as coisas, em decidir as coisas, nos momentos de tensão, porque os momentos de tensão provocam todo mundo. Você quer saber quem você é no momento de tensão. Fora de tensão, todo mundo é manso e suave quando está tudo bem, correndo bem. Mas quando vem as tensões, aí é que se mostra, né? Por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, né? Não vou me lembrar agora o endereço, mas sei lá, está lá. Se choras no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, é no dia da angústia que você vai mostrar a tua força. Então, as nossas tendências se revelam com mais facilidade. O microfone aqui para Rosângela. Então, as nossas tendências vão se manifestar de uma forma muito, muito mais forte no momento de tensão, no momento que você está sob pressão. Fala, Rosângela. Pastor, tem uma linha de estudo que é representada pelos elementos naturais, né? Que é o sol, que é o calor, que é terra, que é o ar e que é a água. E eu tive a oportunidade de pesquisar, e é bem legal essa linha, porque assim, se você vê o colérico e o sanguíneo,
quando eles são mais expansivos, né? Então, eles são representados pelo calor, porque o calor, o sol, é para fora. O fleumático e o melancólico, eles são representados, o fleumático pelo ar, porque o fleumático ele flutua, né? Ele está aqui, mas ele não está aqui. Então, ele é representado pelo ar. Então, assim, para ele tudo bem, se tiver alguém brigando ali, se não mexer comigo, está tudo bem, continua brigando. E o melancólico pela terra, porque ele é duro, né? Ele é fechado, ele é para dentro. Então, quando a gente fala assim, nós temos todos um pouquinho de cada um. Nós temos o principal, né? No meu caso, eu sou colérica. Então, eu sou colérica. Já sabe, hein? Não mexe comigo, né? Eu sou colérica, mas eu consigo retrair esse sentimento, essa forma de agir, porque eu sou dominada pelo Espírito Santo, né? Então, eu não posso, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas quando a gente vê que dentro dessa característica tem pessoas fogo, né? Que ela consegue equilibrar isso, ela consegue direcionar essa energia para crescimento, essa energia para liderança, essa energia para... Então, esses pontos positivos que cada temperamento tem, é bem legal. Por exemplo, o melancólico, ele planeja, ele não é uma pessoa impulsiva, ele para, ele olha, ele analisa, ele pensa, ele planeja. Isso para a parte de planejamento de uma empresa, de uma casa, da igreja, isso é perfeito, né? Mas, em contrapartida, ele é fechado, ele é amuado, ele fica na dele, então parece que ele é poucos amigos. Então, essa parte do temperamento que a gente precisa buscar, assim, eu preciso ser mais mansa, então eu preciso trabalhar o meu lado colérico para buscar essa mansidão. Então, eu tenho que realmente, e não é uma coisa assim, é muito sério isso. Não é uma coisa sério. Não é simples, não. Não é simples, você precisa decidir que você tem que equilibrar esse temperamento. Você tem que se colocar sob o domínio do Espírito, e não se deixar pela carne, vai sobressair aquilo que é o mais complicado do temperamento. Mas é isso mesmo, cada temperamento tem o seu problema. A gente vai ver isso depois, o lado positivo e o lado difícil do temperamento, né? Mas tem o lado positivo, né? Um trabalho de pesquisa, que exige concentração, se você deixar um sanguíneo nele, esquece, não vai acontecer. Põe um melancólico lá, que ele vai entrar na sala, vai ficar quietinho lá durante dias e noites, vai ficar lá trabalhando, pesquisando. Colocou o sanguíneo, ele vai lá, daqui a pouco ele já sai para tomar um cafezinho, conversar com todo mundo, esquece a pesquisa. Cada um tem uma personalidade, um temperamento. E temos que conhecer e trabalhar um pouco mais a partir de nós mesmos, tá? Semana que vem nós continuamos, se Deus quiser.